conversar sobre o Enem 2025. Eu comi meu pãozinho. Eu fiquei refletindo tanto sobre o Enem que eu acabei queimando uma parte do meu pão. Mas tudo bem, faz parte, eu tô triste. Oi, gente, tudo bem? Por aqui não tá nada bem. Mas eu sou a Gabriela Yumi e hoje eu queria só estar gravando um vlogzinho bem de boas pra vocês, mas cá estou eu gravando um vídeo de acolhimento, de desabafo sobre o Enem de 2025. Então, se você estava no terceirão assim como eu e não recebeu a nota que você achava que ia tirar, teve uma queda de expectativa alta, vem comigo nesse vídeo. Bom, como muitos de vocês, né, nós estudantes estávamos esperando pela tão temida nota do Enem, e ela saiu hoje, né, dia 16 de janeiro, e eu tinha esquecido, tá? Não vou mentir, não. Eu fiquei, não, sexta-feira vai sair a nota do Enem. Meia-noite vou estar lá no portal do INEP. Eu capotei. Eu capotei, assim, simplesmente. Aí hoje, quando eu acordei, quando eu abri o TikTok, o primeiro vídeo já era sobre isso. E aí eu, de curiosa, né, fiquei o quê? 2 meses esperando, falei, vou olhar. Era melhor não ter olhado. Eu realmente nunca tirei uma nota de redação tão baixa. Tipo assim, acho que foi a nota de redação mais. Não a mais baixa, porque no primeiro ano do ensino médio eu tirava notas mais baixas, mas é porque eu ainda tava me acostumando com isso. Mas, gente, eu tava na faixa dos 800, 900. Como que eu fui tirar. Sabe? Foi uma queda de expectativa tão, mas tão, mas tão alta que. Nossa, foi de, assim, de cortar meu coração. Eu fiquei. Sempre falam que eu sou boa em redação, que eu sou boa em linguagem. E aí eu vou mal na redação? E você pode falar, Yumi, mas falar sobre idoso é muito difícil. Gente, agora qualquer idoso que eu olhar na rua, eu vou estar encarando assim, ó. Maldito, foi por causa de você que minha nota não foi boa. Brincadeiras à parte, ok? E esse vídeo, ele não tem um roteiro, gente, então eu vou falar, é literalmente um desabafo. E é o que eu tô sentindo no momento, o que eu queria ouvir. E provavelmente vocês, estudantes que foram mal no Enem também, vão se identificar muito provavelmente. E eu espero poder acolher vocês, da mesma forma como eu queria ser acolhida. E é isso, gente. E eu vou contar aqui, primeiramente, a minha experiência com o Enem. No primeiro dia, eu cheguei lá um pouco mais calma, por quê? Porque eu sou da área de humanos, sou da área de linguagens, eu gosto. Só que aí entrou problemas, porque eu achei o primeiro texto muito longo, e às vezes eram questões muito engraçadas, gente, porque vamos ser sinceros, eu lembro de uma charge? Não, acho que era de uma propaganda, que era entrou pessoa, saiu Fernando. Eu acho que era isso. Tipo, foi fácil de acertar, mas tipo assim, são questões engraçadas. E eu lembro que já começou um pouco cansativo porque o primeiro texto já era longo, mas pelo menos ele valeu por tipo umas 3 questões, 5 questões, eu não lembro. Só que aconteceu um erro vindo de mim, que foi, na hora de passar pro gabarito, eu assinalei duas alternativas numa questão só. Ou seja, essa questão automaticamente é anulada, gente, porque a máquina não consegue ler duas alternativas marcadas numa linha só. E eu lembro que foi uma besta que eu errei. Tipo assim, eu perdi uma questão fácil. Isso me deixou muito triste. E aí eu cheguei no segundo dia do Enem, já sem esperança nenhuma, por quê? Porque eu falei, eu não sou de exatas, eu não gosto de física. Eu até vou com biologia e química, mas exatas nunca foi a minha área. E eu também errei uma questão muito boba, porque eu passei errado pro gabarito. Ai, gente, eu me confundo, eu sou meio, eu não sei o que eu tenho às vezes na cabeça, sabe? Tipo, eu tava passando certinho, a única que eu errei foi a mais fácil que tinha, sabe? Isso me deixou muito triste em questão ao Enem, mas foram erros meus. Só que eu ainda tinha a mínima esperança na redação. Então eu tava ansiosa pra ver a minha nota na redação. Pra simplesmente ver a pior nota de redação que eu já tive. Mas vamos agora sobre o dia de hoje. Como eu já falei, minha redação não foi bem. A minha nota em exatas, eu já esperava que fosse bem abaixo da média, na verdade, porque, ai, gente, chega uma hora que eu só saí chutando tudo, eu provavelmente errei as mais básicas, ou seja, anulo as mais difíceis. Então, assim, gente, eu já tava meio desacreditada em exatas. E pra vocês entenderem a dificuldade que eu tenho nessa área, com matemática e física, essas coisas, é que desde criança, tipo assim, desde o primeiro ano do fundamental, eu lembro que a professora, a gente tava aprendendo, tipo, 2 mais 2, 3 mais 3, e eu lembro que eu não sabia. Tipo, eu tinha dificuldade de somar, de subtrair. Eu me mandava sempre na lousa. Ela falava, você tem que estudar mais, você tem que melhorar mais, você tem que sei lá o quê. Aí toda vez que ela me mandava pra lousa pra fazer, tipo assim, 3 mais 3, eu lembro que eu ficava tremendo. Tipo assim, eu tinha 6 anos, gente. Eu ficava tremendo de ir lá na frente de toda a classe, fazer um 3 mais 3, porque eu tinha medo de errar. Então, meio que desde criança eu sempre tive essa cobrança meio imperceptível em mim, sabe? Toda vez que meu pai ia me ajudar a fazer
continha de matemática, eu lembro que eu me escondia embaixo da mesa, gente. Eu fugia. Era tipo assim, meu pai falava, não, espera aqui que a gente já vai resolver essas coisas. Eu saía correndo, gente. Eu me enfiava assim embaixo da mesa, eu era pequenininha, então meu pai não me via embaixo da mesa. Ou eu ia escondendo no meu quarto, no armário, em algum lugar assim. Mas eu sempre fugia. E tipo assim, sempre teve uma coisa em mim, então, que era meio contra exatas. Linguagens e humanas, até que eu sempre fui melhorzinha, assim. Não era a melhor, a mais, mas eu era de boinha. No ensino médio, isso melhorou. Só que eu ainda sempre tive muita dificuldade de interpretação de texto. E a dicção também é ruim. Uma coisa que eu percebi só agora no terceiro ano do ensino médio, que parecia que tudo que as pessoas aprendem muito fácil, parece que eu sempre tenho que dar o dobro de mim, sabe? Tipo, esforço muito de mim, sabe? Acho que essa comparação fica um pouco maior quando você cresceu numa família onde todo mundo é muito inteligente. Então, assim, sabe a prima que todo mundo te compara? Fala, nossa, sua prima já fez isso, isso, isso. É a minha irmã. A prima foda é a minha irmã. E, na verdade, assim, meus pais, eles fizeram federal, os dois. A minha irmã é formada na USP. Eu tenho duas primas que também são formadas na USP. E eu até tinha esperança de jogar minha nota no SISU. É que ainda não abriu o SISU, mas eu acho. Ainda não abriu o SISU, enfim. De jogar minha nota no SISU e ainda ver se eu passava na federal que meus pais passaram. Mas depois dessa, eu acho que até vão olhar assim pra minha nota e vão falar, meu amor, essa nota você querendo passar em medicina veterinária, você só entra lá como jumenta, amiga. Brincadeira da parte, mas, gente, é sério. É um pouco mais difícil quando você cresceu numa família onde todo mundo fez federal ou fez uma pública. Pública não, estadual. Porque as duas são públicas, enfim. Mas entende. Isso foi mais um desabafo meu, né? Realmente sobre tudo que aconteceu em questão do Enem e praticamente um pouco da minha vida também, né? Mas falando agora realmente sobre a nota do Enem e sobre nós, estudantes de 17, 18 anos que estamos decepcionados, eu queria dizer que, mesmo depois de ter chorado por uma hora, o Enem, ele não é o monstro que tanto colocam na nossa cabeça. Porque eu sei que, principalmente do primeiro ano do ensino médio até o fim do terceiro, sempre tem os professores, sempre vai ter aquela pressão da família que fica falando: ah, mas o que você quer fazer da sua vida? Ó, gente, isso aqui cai no Enem, ó, sei lá o quê. Aí vem gente dessa família falar: não, mas esse curso que você quer não dá dinheiro. Como que seus pais vão pagar pra você se você fazer numa particular? Você tem que pensar também, sei lá o quê. Você vai ter que ir muito bem no Enem, porque particular não é legal. Então, assim, gente, eu realmente entendo a dor da comparação, a dor da cobrança familiar, a cobrança própria que a gente tem. Eu sei que teve muita pessoa que chegou do Enem e foi chorar no colo da mãe. Eu não fui chorar, mas agora no momento eu adoraria chorar no colo da minha mãe, tá bom? Talvez esse não seja o ano que você vai entrar na faculdade dos seus sonhos. A gente tem que tentar a sorte pelo SISU, ou talvez pela ProUni, mas talvez não seja o ano que você deva entrar. Talvez seja alguma coisa como destino, Deus, falando que talvez não seja a hora e tá tudo bem. Eu sei a decepção que a gente sente nesse momento, mas tá tudo bem. Porque eu vou dizer uma coisa sinceramente. A gente tem uma vida inteira pela frente. Porque a gente vai ter que entrar, a gente é obrigado a entrar na faculdade com 17, 18 anos. Eu não vou mentir, eu queria ter tirado uma nota boa, mesmo já estando matriculada numa particular, que também é muito boa aqui na minha cidade, mas eu queria ter tirado uma nota boa no Enem, porque eu queria ganhar mais desconto. Eu queria tentar ganhar um desconto pra não ter dado tanto pro meu pai. E não vou mentir que isso, sinceramente, me decepcionou, porque eu não quero mais ser um fardo pro meu pai. A gente tem uma vida inteira. Talvez esse ano você não entre na faculdade que você quer, mas quem sabe no próximo ano você esteja mais preparado psicologicamente, sem essa cobrança, sabe? De, mas o que você vai fazer? Não, que você já tem que saber o que você quer fazer pro resto da sua vida. Gente, a gente só tem 17, 18 anos, sabe? As pessoas podiam pegar um pouco mais leve, sabe? A gente às vezes não sabe nem o que a gente quer comer, a gente vai saber o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida. Uma vida tão longa assim, sabe? Tão vasta. Pra decidir uma coisa. Óbvio, eu fico admirada com pessoas que falam desde cedo, não, eu quero fazer medicina, porque eu quero salvar vidas, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer moda, eu quero ser produtora musical, eu quero fazer engenharia civil. Eu realmente acho muito bonito isso, mas eu vou ser bem sincera. Na minha experiência do ensino médio, do primeiro ano até o terceiro, eu mudei muitas vezes de curso. É tipo assim, até pouquinho tempo atrás eu jurava que eu ia fazer letras. Porque viviam desde o oitavo ano, minha família falava, não, você serve pra fazer letras, você serve super pra essa área, você tem inglês, você sabe um pouco de espanhol, você gosta de estudar coreano. Mas esses tempos atrás eu fui parar realmente pra refletir e pensei, isso realmente é o que eu quero? Ou é o que
falaram que eu devia fazer. Tipo assim, eu quero realmente ser professora ou ser tradutora. Aí eu falava que eu queria medicina veterinária. Eu realmente tenho um sonho dentro de mim de fazer medicina veterinária, mas eu não fui pra essa área. Na verdade, aonde eu me matriculei, eu fui pra publicidade e propaganda, porque são duas paixões que eu tenho, que é meu amor pelos animais e meu amor pelas mídias sociais, sabe? E eu não me arrependi de escolher publicidade, nem um pouquinho. E eu sabia que eu também não ia me arrepender de escolher medicina veterinária. Então, assim, eu sempre tive esses dois amores dentro de mim. Mas óbvio que eu sempre fui trocando de. Eu fui pra jornalismo, aí no outro dia eu fui pra publicidade, que aí eu pensei, não, mas eu vou fazer letras, porque talvez seja melhor, realmente talvez seja o que pra mim. E é uma bagunça, gente. É muita confusão, é muito curso, é muita coisa, é muitas áreas. Óbvio que a gente sabe exatamente tipo, a área que a gente não quer. Tipo assim, eu nunca faria engenharia civil ou engenharia agrícola, que nem meus pais. Eu não faria farmácia, que nem minha irmã fez. Nunca pensei em coisa da área da saúde, fora medicina veterinária, que é da saúde dos animais. Mas, tipo assim, vocês conseguem me entender que são várias opções pra mandarem escolher uma, enquanto a gente tem 17 e 18 anos. E, tipo assim, gente, eu vou ser bem realista, acho que tem coisas que a gente tem que, sinceramente, analisar o nosso potencial, analisar aonde a gente estudou e o nosso esforço, essas coisas. Porque, assim, gente, eu vou falar, eu estudei minha vida inteira numa particular. Então, eu sempre achei que eu teria que me dar bem, porque, querendo ou não, eu tive mais oportunidade que outras pessoas que estudam numa pública. Só que eu estudei numa escola, né, fiz ensino médio numa escola que é técnico. Pra quem não sabe, eu fiz no Senac, ensino médio, e eu sou formada em TI, em técnica em TI. E eles nunca foram focados na área de vestibular e essas coisas. Óbvio, a gente tinha redação, oficina de redação, passava questões que caíam em vestibular e essas coisas, mas não é o foco, porque o foco dele sempre foi trabalho. Inclusive, eu trabalho hoje em dia porque eu aprendi muita coisa no Senac, sabe? Tipo, assim, numa escola antiga, que é o propósito deles. Eu fazia cursinho online, só que meu esforço não foi o suficiente, e eu tenho que entender isso, sabe? Tá tudo bem. E mesmo estando numa escola técnica, essas coisas, eu sempre tive na minha cabeça de ser igual meus pais ou a minha irmã, de se forma no ensino médio e faz uma faculdade. Só que aí entra um ponto, que aí é onde eu falo que o mundo, ele realmente dá muitas voltas. Porque os meus pais, meu pai ele se formou em engenharia agrícola, minha mãe se formou em engenharia civil. Os dois, quando se formaram, foram pro Japão. E eles nunca trabalharam nessa área. Quando foram pro Japão e nem quando voltaram pro Brasil. A minha irmã, ela se formou em farmácia na USP. E depois fez mestrado em engenharia de alimentos também na USP, só que de outra cidade. E ela não trabalha nessa área. E ela passou assim que saiu do terceiro ano, mas é porque ela estudou no ensino médio totalmente diferente, porque ela estudou num SEB. Num SEB, num coque da vida, gente. E esses colégios são simplesmente focados pra você passar no vestibular, sabe? Ela terminou o mestrado, essas coisas. Ela fez curso de maquiagem, fez curso pra fazer cílio, sobrancelha e essas coisas. E hoje em dia ela também não trabalha com isso, ela trabalha com marketing. Então, assim, gente, vocês entendem que uma faculdade não garante que você vá ter um emprego no futuro ou que você vá terminar o curso e falar, pô, é isso que eu quero realmente pra minha vida? Óbvio que isso pode acontecer. E eu fico muito feliz por quem é tão decidida assim, mas eu nunca fui tão decidida desse jeito. E ali que eu digo que o mundo, é igual a Virginia fala, gente, o mundo ele round and round, entendeu? Ele roda e roda mesmo. Então a gente acha que a gente sabe o que a gente quer e às vezes a gente vai olhar assim pra terminar o curso e fala, pô, isso não é pra mim, mas você vai terminar só pra ter um certificado. E a gente acha que a gente tem que trabalhar nessa área, acha que a gente tem que se prender nisso. Sendo que não. Porque a gente tem muitos e muitos anos de vida por aí pra gente se prender a só uma coisa na nossa vida, só uma área, sabe? E é por isso que, mesmo que eu faça publicidade e propaganda numa particular aqui da minha cidade, isso não me impede que mais pra frente eu faça medicina veterinária e me especialize em animais silvestres como eu sempre quis. Ou que eu continue sendo publicitária e trabalhe assim ainda com animais, com ONGs e essas coisas, e ajudando projetos sociais, e tá tudo bem, sabe? Que a gente tem essa pressão de ter que passar, ou de querer passar numa federal ou numa estadual, ainda mais uma USP da vida, essas coisas, mas tá tudo bem, sabe? Se você deu o seu melhor, tá tudo bem. Ah, mas que o meu melhor não foi o suficiente. Você tem outras tentativas. O mundo não acabou aqui, sabe? Essa nota não define sua vida. Ainda tem mais um ano. Ah, mas que minha mãe não quer mais pagar cursinho porque ela tá ficando brava. Sinceramente, quando esse cursinho fizer realmente efeito, você vai estar se formando no curso que você sempre quis, com o diploma na mão e falar, pô, eu batalhei, eu consegui. Demorou, mas eu consegui. E você vai ver, a sua vida não tá atrasada, você não tá atrasado, entende? E tá tudo bem. Tá tudo bem você não entrar junto com o cardume, assim, de peixe, sabe, nada. Tá tudo bem. Que você não deixe de se esforçar pelo que você quer, contanto que você se esforce, seja o melhor que você pode ser no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu cursinho de vestibular, tá tudo bem. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o meu raciocínio. Como eu disse, não tem roteiro, na verdade eu estou desabafando e falando tudo realmente do coração pra fora, é, do que eu queria ouvir, o que eu acho que vocês precisam ouvir. Ah, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!